Obrigado. Muito bem. Vamos lá. Antes, posso compartilhar já o que, né? Deixa eu compartilhar aqui nossa tela. Bem, então, nós temos hoje como lição a lição 13 e a lição 14, tá bom? E eu vou falar um pouco sobre essa primeira lição, ministrar como o Salvador. Então, a gente sabe que o Salvador ele é um exemplo perfeito de como a gente faz isso, né? Como a gente administra com amor. E a gente vai debater aqui um pouco sobre como a gente faz isso, né? Como vocês têm feito, como vocês têm tido experiências nas unidades, nas alas de vocês, quando vocês são convidados a ministrar, né? Então, vou passar um filme aqui para a gente entender melhor isso. Bem curtinho, mas muito importante. O áudio tá bom, Anderson? Ah, não, desculpa, do vídeo não, a gente não está ouvindo. Não está saindo o áudio. Não está saindo? Não, Peraí. O que eu tenho que fazer aqui agora? Peraí. tem que compartilhar o som junto. Eu tenho que sair da tela então para compartilhar É, de novo? melhor sair da tela. Bora ver como é. Aí quando tu aperta o verdinho, tu seleciona a tela, aí no canto direito, assim, tem a opção para compartilhar o som junto. Tem que clicar ali. É Share Sound, né? Isso. Aí tu escolhe Pronto, a tela e compartilha o som junto. agora. Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. O que fazes? Faze-o depressa. Isto é o meu corpo, que por vós é dado.
Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora. E agora, que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nesse filme, Jeffrey Holland, ele fala algo interessante para nós, né? E aí, no azulzinho, eu coloquei assim: o que podemos aprender sobre ministrar ao ver Jesus lavando os pés de seus apóstolos? Antes dele fazer a ceia e ministrar eles ali naquele momento, ensinar, deixar alguns princípios, ele cuidadosamente lavou os pés dos apóstolos, né? Drelly, você pode ler essa citação para nós? Posso sim. Durante essa refeição e com tais pensamentos, Cristo calmamente se levantou, cingiu-se como faria um escravo ou servo e ajoelhou-se para lavar os pés dos apóstolos. O reduzido círculo de crentes desse recém-fundado reino estava prestes a passar por sua aprovação mais difícil. E por isso, Cristo deixou de lado sua angústia crescente para mais uma vez servir a eles e fortalecê-los. Então, essa citação aí, a gente lembra que após esse episódio, ele vai
para o Getsemane, onde depois ele vai ser preso e onde começa todo o processo da crucificação depois, né? Então, mas até nesse momento, sabendo que ele ia passar por esses momentos angustiantes, né, segundo Elder Hollands, ele ainda ministrou, fortaleceu os apóstolos, eles não estariam só, não é isso que ele falou? Assistiu muito o filme, foi mostrou bem detalhadamente isso, né? Essa canção que o Anderson colocou para nós como prelúdio, eu notei algumas coisas aqui que essa canção falou. Cristo é assim, amor puro. A canção fala de um novo começo. Ele ensinou isso muito bem para os apóstolos. Cristo acredita em mim, a canção diz, né? Então, Cristo acredita em cada um de nós. Não duvide. E o maior milagre é a mudança de coração. Então, essa canção, ela retrata muito a nossa aula de hoje. O Anderson foi bem sucinto na escolha, né? Aí eu gostaria de perguntar, para te debater aqui, gostaria de perguntar para vocês. Depois de lavar os pés dos apóstolos, Salvador deu a eles um novo mandamento. Vamos ler. Marcelo, consegue ler para a gente João 13, 34, 35? Eu gostaria que vocês identificassem qual foi esse novo mandamento que ele deu. Sim. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, e vós amardes uns aos outros. Então, qual é o mandamento? Após ele ter feito lá tudo direitinho, lavou os pés, me ensinou. Qual foi o mandamento? Amar uns aos outros. Exatamente. O mandamento dado a eles, que hoje vigora para nós, é que a gente deve amar uns aos outros, né? Isso não é um pedido, não é uma solicitação, não é um conselho, é um mandamento. Às vezes, muitos de nós não entendemos isso como um mandamento, né? Quisera o mundo e as pessoas que aqui estão entendessem isso. Muitas coisas, muitas mágoas e tristezas seriam evitadas hoje no nosso dia, né? Então, de que forma o ato de amar o próximo, como o Salvador nos amou, pode afetar a maneira como você ministra? O que vocês pensam sobre isso? Não sei se o Marcelo já teve alguma experiência em ministrar, mas já deve ter recebido alguma ministração. Não sei, Marcelo. Adriele, pode compartilhar alguma coisa em relação a isso, se tiver. De que forma o ato de amar o próximo, como o Salvador o fez, muda a nossa maneira de ministrar as pessoas, ou seja, de nos aproximar, ser amigo. Como é que vocês enxergam isso na vida de vocês? Acho que quando a gente ministra com amor, tentando seguir o amor que Jesus Cristo demonstrou e demonstra por nós, né? A gente consegue servir com mais alegria e da melhor forma possível, porque às vezes se a gente fizer só por obrigação, a gente vai estar cumprindo, mas não da melhor forma. Eu acho que quando a gente realmente ama e entende a importância do que a gente faz, nós damos o melhor para outra pessoa. Eu acredito que tenha resultados melhores também. Tudo bem, Adriele, gostei. Dar o melhor, tem um resultado, né, na mesma proporção, perfeito. E Marcelo, tem alguma coisa a dizer? Compartilhar sobre isso? Não?
Ah, nós temos o Juan. Seja bem-vindo, Juan Kennedy. É praticamente exatamente o que a senhorita falou. Devemos demonstrar empatia e sinceridade quando nós formos incentivar as pessoas a acatarem as ordenanças. Ser conhecer. Eu também sou uma pessoa ainda que está nos meus primeiros passos nessa igreja, certo? Tudo bem, Marcelo. Eu, assim, eu tô conhecendo. Hoje eu me sinto admirado pelos métodos de ensino e ainda estou no começo de aprendizado sobre a Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Tudo bem, E Marcelo. ainda tô aprendendo ainda com vocês e quero ser a respeito de ser sincero em incentivar as pessoas a acatarem a ordenanças. Acho que isso é essencial, é fazer com amor, por gostar, com sinceridade e saber que Deus está nos guiando e não podemos se esconder de Deus. Então, ser sincero é essencial para fazer as coisas com felicidade, para fluírem as bênçãos na nossa vida. Perfeito, perfeito. Muito bom. Kelda, seja bem-vinda. Muito bem. Então, como podemos saber quem precisa de nossa ajuda e o que podemos fazer? Olha só, essa é uma outra pergunta, né? Jesus Cristo ele conseguia, de alguma forma, ver as pessoas por dentro, sentir, e aí ele estava ali sempre à disposição. E nós, como é que nós podemos saber que uma pessoa está precisando da nossa ajuda? Como é que vocês fazem isso? Vocês têm, já aconteceu com vocês? Na observação, às vezes uma linguagem corporal define o que a pessoa está passando. Então, cabe ao ministrador chegar com uma conversa formal e discreta, saber qual. Muito bem, Marcelo. Perfeito. É isso, exatamente isso. A gente está atento, né? No mínimo, a gente precisa estar atento, para que o Senhor possa nos ajudar também a acontecer essa conexão naquele ambiente. E o Senhor, ele vai fazer acontecer, sabe? Muito bem. Acho que o Marcelo colocou bem as palavras, acho que representa muito do que a gente entende que nós precisamos fazer assim e agir. Então, eu queria passar um outro filme, esse é mais curto, e vamos prestar atenção. Jesus cura uma mulher de fé. Quem tocou nas minhas vestes? Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Mestre, tenho sofrido de fluxo de sangue por 12 anos. E sabia que se pudesse apenas tocar tuas vestes, eu seria curada. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Herbert Ayren falou o seguinte: Kelda, pode ler para nós? Consegue ler? Tá tudo bem aí? Teu ambiente? Nossa.
O objetivo do Senhor é fazer com que seus santos cuidem um dos outros, da maneira que Ele cuida deles. E eles têm sucesso quando o Espírito Santo os guia para saber aquilo que o Senhor sabe, que é melhor para a pessoa que eles estão tentando ajudar. Bem, tá? Então, percebam isso, né? Às vezes, às vezes a pessoa não precisa falar muito. Às vezes a pessoa precisa de um abraço, né? Às vezes a pessoa precisa só ser ouvida, mas isso só vai acontecer, como o Marcelo falou aí, né? A gente precisa estar atento, a gente precisa enxergar essas necessidades nas pessoas, né? E de uma maneira discreta, ele até usou a palavra assim, uma maneira, né, discreta. E o Senhor, ele vai ajudar ali, porque ele sabe o que aquela pessoa está precisando. Só que muitas vezes nós chegamos, a gente não sabe, né? Mas o Senhor vai fazer a gente saber. Ou a pessoa vai se abrir, ou o Senhor vai fazer a gente perceber e colocar na nossa mente como nós podemos agir, né? Isso é muito interessante. E esse milagre da mulher do fluxo de sangue, o Senhor ministrou ela ali de uma forma única, né? Foi algo muito pessoal ali. Então mostra que ele sentiu algo que saiu virtude dele. Então nós ao ministrarmos, o Senhor ele vai nos ajudar a gente sentir algumas coisas também, tá? Para poder ajudar as pessoas. Muito bem. Para o nosso terceiro filmezinho. Esse é bem conhecido entre vocês.
Aí está a figura, esse é o famoso, o do bom samaritano, né? Parábola do bom samaritano. Mas por que vocês acham que o Salvador escolheu um samaritano como exemplo que devemos seguir? Podia ser um rabino, podia ser um doutor da lei. Por que um samaritano, né? Já se perguntaram? Vocês lembram que o samaritano, junto com os judeus, eles eram inimigos mortais, né? Eles não se falavam, eles tinham inimizade, era como se fosse a água e o óleo, não se batiam, não se cruzavam. E foi justo um samaritano que ajudou esse viajante. Então, tenho essa pergunta para vocês e essa. Como o samaritano da parábola pode ser comparado a Jesus Cristo? Irmão, eu acho que o Salvador usou o bom samaritano justamente pelo que o senhor falou, né? De que, por eles serem inimigos, ele quis mostrar que quando nós amamos ao próximo, nós amamos até os nossos inimigos e demonstramos compaixão até pelas pessoas que nós não temos muita afinidade. Porque se nós amamos os filhos de Deus, nós iremos amar a todos, independente se nós gostamos ou não, ou qual é a nossa crença, ou vamos respeitar as diferenças. Acho que é isso. Muito bom, André, é isso mesmo. Perfeito, perfeito. E como o samaritano, então, da parábola pode ser comparado a Jesus Cristo? Acho que a André já até respondeu até as duas, se a gente for pensar bem, né? Mas alguém tem alguma outra ideia, algum outro pensamento? Que característica de Jesus Cristo o bom samaritano teve? André falou várias aí, hein? Podemos também colocar aquela frase de amar sem distinção. Opa, muito bem. Uma característica do Salvador, né? Ele não. Tratar, tratar todos com amor e respeito, independente de sua origem, raça, Isso. religião, condição social. Acho que, independente de tudo, nós temos que amar sem a distinção. E, demonstrar, né? Mostrar a restauração que Jesus Cristo fez. Eu, assim, atualmente eu vejo todas as igrejas e religiões se redimindo à restauração que Jesus Cristo fez na sua igreja. E hoje eu estou aqui no meu primeiro passo, aprendendo mais, para me poder também é, passar esse evangelho para as pessoas que eu amo e que estão na minha proximidade. Muito bem, Marcelo, obrigado. Muito bem. Esse que você falou, junto com o Driele, é exatamente. São coisas, né? São características que a gente consegue facilmente ver que o bom samaritano ele tinha, né? Jesus Cristo agiria da mesma forma. Então, o que nos impede, então, hoje, de ministrar como o samaritano e como o Salvador? Vocês acham que atrapalha a gente ser exatamente assim, muitas vezes, né? Pense aí em algumas barreiras. Eu tenho uma. Vou começar com uma. O tempo. A gente percebe nessa parábola que os dois que passaram primeiro, eles possivelmente estavam com compromissos, eles não quiseram parar, porque iria talvez desperdiçar tempo, fazer todo o trabalho que o samaritano teve de limpar, de cuidar, de levar para a estalagem, de deixar os cuidados do dono da estalagem. Isso aí levou tempo. Talvez uma tarde, uma manhã toda, né? Então o tempo, às vezes, nos atrapalha, né? Não tenho tempo para fazer.
uma visita, não vou ter tempo hoje porque demora muito, é muito longe. Então, eu acho que o tempo é uma coisa que nos impede, às vezes, de ministrar às pessoas. Vocês têm mais algum? Vocês perceberam? Vocês já sentiram no dia a dia? Hum? Acho que de amizade também, né? Sei Inimizade? lá, tem amizade com alguém, né? E a pessoa vai lá e é chamada para ministrar essa pessoa que ela tá com algum problema. É Acho que verdade. pode ser uma barreira. Adriele, concorda também. É complicado quando a gente está numa situação dessa. Nossa, eu fico imaginando a barreira que a gente precisa vencer, quebrar, e vai ser de ambos os lados, né? Ambos os lados vão ter que ceder. Muito bem. Inimizade é uma delas também. Tá? Eu vou deixar isso que eu vou sempre vocês percebem que eu estou colocando isso no nossa, no nossa, na nossa página, né? E aí vocês podem reviver isso de novo e fazer algumas anotações que vocês podem usar nos discursos de vocês, em aulas. Vocês podem ajudar muito, vocês podem ajudar a liderança em conselhos, exatamente com essa aula aqui, que vocês estão assistindo hoje, sabe? Pena que o nosso tempo é curto. Bora ver o que é o de Gary W. Gong ele fala. Adriele, lê para nós, por favor. Em nosso caminho empoeirado para Jericó, somos atacados, feridos e deixados em sofrimento. Embora devamos ajudar uns aos outros, muitas vezes passamos para o outro lado da estrada, por qualquer razão. Entretanto, com compaixão, o bom samaritano para e ata nossas feridas com azeite e vinho. Ele nos leva à estalagem que pode representar sua igreja. Jesus Cristo nos convida a nos tornarmos como ele, um bom samaritano, fazendo de sua estalagem, sua igreja, um refúgio para todos contra as tempestades da vida. Legal, né? Eu não quero nem acrescentar mais nada aí do que a Adriele falou, do que o Elder Gong. Ele cita perfeitamente, usando essas palavras, esses sentimentos que estão aí nessas letras, né? A gente possa exatamente fazer isso, tá? A lição 14, então, a primeira lição nos leva a essa, tá? A gente reconhecer, nessa experiência de ministração, a gente vai reconhecer alguns milagres do Salvador e alguns milagres também que faz parte desse processo, tá? Então, nessa lição, gostaria muito que vocês saíssem daqui pensando nisso. Vocês já pensaram nos milagres que o Senhor realiza em nossos dias? Tá? Para pensar realmente. No nosso dia a dia, olha essa figura aí, várias pessoas no seu dia a dia. E principalmente em sua vida. Como vocês estão reconhecendo isso no seu dia a dia? Tá? Marcos 2, de 1 a 4. O que podemos aprender sobre o Salvador quando ele curou um homem de paralisia? Está vendo a figura aí? Vocês conhecem essa parábola. Então vamos tratar só alguns pontos dela, por causa do nosso tempo. Nessa parábola, especificamente, tinha 4 pessoas que carregaram esse paralítico. Concordam? 4 pessoas que eram amigos desse jovem. Outra, eles removeram parte do telhado, olha a ação deles aí, né? Removeram parte do telhado da casa e baixaram o paralítico até o Salvador. Isso só aconteceu, segundo a parábola, porque a multidão era muito grande e eles souberam que Cristo estava visitando essa casa. Só que eles não conseguiam chegar até Jesus Cristo, porque a multidão era tanta que não conseguiu levar, não tinha jeito.
E aí, imagine o esforço e o trabalho que eles tiveram para subir, para abrir o telhado e, de alguma forma, pensada naquele momento deles, baixarem o amigo. Marcelo, lê para nós, por favor, essa de verde, que o presidente Fux fala. Sim. Marcos 2:1. Não, aqui, ó, o maior milagre. O maior milagre não está em coisas como restaurar a visão aos cegos, curar uma doença ou até mesmo ressuscitar os mortos. Um milagre ainda maior é uma vigorosa mudança de coração de um filho ou filha de Deus. Uma mudança de coração que inclui novas atitudes, prioridades e desejos. É maior e mais importante do que qualquer milagre que envolva o corpo. Bem, então, especificamente, isso aí está dizendo o que para nós? O que o presidente Oaks quis dizer? Qual é a mensagem principal aí? Que o maior milagre vai acontecer aonde? Está acontecendo aonde? O perdão dos pecados era mais fundamental e urgente do que o milagre físico. Exato. Muito bem. Muito bem. É isso mesmo, né? O coração, a mudança de um homem é uma transformação. Então, Eldeux fala que é o maior milagre, está aí. É a mudança de pensamento, de gênios, de cultura, é moldar para dentro do Evangelho de Jesus Cristo. Tá? Então, nós somos o maior milagre, então, porque nós estamos nesse processo de mudança, né? Vocês concordam? E aí eu tenho essas duas Sim, perguntas. Em sua opinião, por que uma vigorosa mudança de coração, de acordo com o que o Marcelo leu, pode ser um milagre considerado maior do que o milagre físico? E por que é essencial que busquemos o Salvador para esse milagre? Por que mudar o coração a gente precisa do Salvador? Por exemplo, Marcelo, tu teve alguma dificuldade quando tu conheceu o Evangelho, os missionários? Tu teve que fazer muita mudança na tua vida? eu atualmente ainda estou nos meus primeiros passos de ter mudanças. Ainda Certo. tenho os hábitos insaudáveis, certo? Certo. Como mas eu não tive muita dificuldade em ser uma pessoa sincera e honesta. É porque isso eu sempre fui. Aí eu também, como eu conheci o Evangelho e a história de Joseph Smith, eu me considerei também um Joseph Smith na história. Eu era uma pessoa honesta, procurando um, um, um ambiente para me encaixar e ter mais interesse em para colocar as ordenanças sagradas em prática. Eu nasci Bem, num berço evangélico, minha família também tem as- os evangelhos dela. Eu estou por aqui tentando me, me encaixar e tentar dar o meu melhor de si, para ir no muito bem. caminho que a gente. Legal, muito bom. Então, deixa eu só te fazer uma pergunta. Então, nesse processo, você já passou pelo batismo ou não? Só para eu entender um pouco o teu. Quando você fala que está no início Sim, desse processo, sim, você já é eu me batizado? batizei. Eu e minha mãe se batizamos, Legal. me promocionaram sacerdócio arônico, certo? Ótimo. Ainda vamos ir no templo para organizar a nossa árvore genealógica, que ainda está Genealógico. em andamento, sim. Ainda Legal. está em andamento e eu tô seguindo. Eu ainda estou caminhando pro segundo mês. Muito bem, só. Marcelo, olha, uma bênção, hein, Marcelo? Muito bom. Sim, sim. E a gente fica feliz que você se interessou em fazer parte da classe do Instituto, é, e você faz aqui, então, novos amigos, né? Muito bem, e a gente está aqui para te ajudar, viu?
Então, acho que tu Obrigado. respondeu, né? Tu respondeu muito bem até essa segunda pergunta, como a gente explica o milagre de um coração transformado. Você falou exatamente isso aí. Você está em processo, está mudando, tá todo o conhecimento que você adquire, você se esforça para cumprir. Então, é isso aí, né? E aí vocês imaginam, então, aquelas pessoas que estão inseguras, né? Como é que a gente pode ajudar elas, então, nesse processo? E eu garanto a vocês que vocês podem, porque vocês passaram e estão passando por esse processo, né? Às vezes a gente é inseguro mesmo, com a mudança repentina, e a gente precisa da ajuda do Salvador, tá? O irmão, o Elder Jorge F. Zeballos, ele falou algo que se refere a Marcos 1:4, 1 de 40 a 42. Kelda, lê para nós, por favor. Calme, já vou ler. Consegue? Tudo? É pra ler tudo? Ou não, só a primeira parte? Pode ler o 40, a Adriele leu o 41 e eu leio o 42. Tá. E aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe e pondo-lhe de joelhos diante dele, e dizendo-lhe: Se queres, pode tornar-me limpo. Se po... é, E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Esse foi um milagre muito conhecido também nas Escrituras. E olha que o irmão Jorge falou. O que podemos aprender com este relato sobre como nos aproximar do Senhor ao buscarmos o milagre, né? Então, o leproso ele foi até o mestre, né? Até o Salvador. Muitas vezes nós vamos precisar ir até o Salvador para buscar os milagres que a gente precisa na vida, tá? Eles não vêm se nós estivermos sentados na nossa poltrona, se nós estivermos de braço cruzado, esses milagres não vão acontecer, tá? Adriele, teu irmão Jorge falou. O leproso não exigiu nada, mesmo que seu desejo tivesse sido justo. Estava simplesmente disposto a aceitar a vontade do Senhor. Bem, como podemos então desenvolver a fé para confiar na vontade do Senhor e buscar os milagres? O presidente Elder David Bednar falou o seguinte, eu vou ler isso. A retidão e a fé são, sem dúvidas, fundamentais para que se curem os doentes. Então, primeiro, ali, a fé, ela é fundamental. Os surdos e os coxos, desde que essas curas cumpram os propósitos de Deus e estejam de acordo com a vontade dele. Então, às vezes a gente tem fé, e às vezes o coxo está lá, o cego está lá, mas não é a vontade do Senhor que aquilo aconteça. Entende isso? Assim, mesmo com uma forte fé, nem todos os doentes e enfermos serão curados. Se toda oposição fosse eliminada, se todas as moléstias fossem removidas, então os principais objetivos do plano do Pai seriam frustrados. Entenderam isso, gente? Olha só. Se a fé ela vai agir. Mas se não for da vontade do Pai Celestial, não vai acontecer se ele achar que não é. Porque já pensou se todo mundo fosse curado, se todo mundo ficasse tudo nas maravilhas, como é que nós iríamos exercer, outras pessoas iriam exercer a fé delas? Porque não ia ter propósito, não ia estar todo mundo são, se não tivesse ali o doente, se não tivesse ali aquela pessoa que tem dificuldades emocionais, se todo mundo não tivesse problema nenhum, como é que nós íamos desenvolver algo? Entendem? É nesse sentido que o Odebed está falando. Legal, né? Olha o que o presidente Husband falou. Marcelo, pode ler o primeiro parágrafo. Os milagres
Tava organizando. Tá, pode escutar, né? Ah, Os sim. milagres, os milagres podem vir como respostas a orações. Nem sempre são os milagres que pedimos ou que esperamos, mas quando confiamos no Senhor, Ele estará disponível para nós e Ele estará certo. Ele adequará o milagre ao momento em que precisarmos dele. Bem. É... Zé, lê o segundo. Há ocasiões. Há ocasiões em que esperamos um milagre de cura para um ente querido, o milagre de se reverter um ato injusto ou de se abrandar o coração de uma alma amargurada ou desiludida. Olhando as coisas com os olhos mortais, queremos que o Senhor intervenha para consertar o que está quebrado. Por meio da fé, o milagre virá, embora não venha necessariamente no tempo que queremos ou com a solução que desejamos. Será que isso significa que somos menos fiéis ou que não merecemos sua intervenção? Não, o Senhor nos ama. Legal, né? Então, que a gente possa ter olha, está perfeito isso daí, gente. Que a gente possa ponderar seriamente nisso. E a gente não vai precisar estar se questionando, né? Muitas pessoas se questionam com relação a isso, né? Ah, eu não tenho, o Senhor não me ama, eu já pedi, nunca acontece, entende? Eu quero que aconteça logo e não aconteceu. Muitas vezes tem que ser no tempo dele, né? E a gente esquece desse detalhe. Esses são alguns milagres que Cristo fez, tá? Vocês podem, vocês conhecem vários deles. Esse primeiro aqui, onde está a minha setinha, ele transformou água em vinho. Segundo aqui, ele acalmou a tempestade, reviveu aqui um jovem, transformou pão e peixe para uma multidão de 5.000 pessoas, curou um cego, e aqui o paralítico, que já foi uma parte da nossa aula, né? Então, esses episódios mostram, então, o quão o Salvador, ele nos ama. Que essa aula, ela possa ter sido um norte, um início para que a gente possa entender todo o processo que acontece com relação aos milagres na nossa vida. Mas a melhor coisa é a gente perceber que milagres têm acontecido na minha vida. Preciso registrar esses milagres em algum lugar, para que pessoas no futuro possam ver o quanto vocês mudaram, quanto vocês se transformaram, quanto vocês foram pessoas melhores, né, do que ontem, e vão ser melhores ainda amanhã. Esse é o maior milagre, tá? Então eu queria testificar para vocês de que essas coisas são verdades. Jesus Cristo, ele é o Senhor que nos deu todas as oportunidades para a gente se achegar a Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não tem outro caminho que vai nos levar de volta à presença de Deus que não seja Jesus Cristo. Ele é o maior de todos. Queria deixar essa aula, meu testemunho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom?